Tudo bem, gente? Eu sou o Ribeirão Teixeira, estamos fazendo a nossa conexão, a nossa live, o nosso bate-papo de toda segunda-feira. É o programa do Riba, o Lance Livre, por enquanto ainda com a conexão com a nossa ferramenta digital, que é o StreamYard, e você vai poder interagir com a gente. O Lance Livre, que está há 23 anos no ar, hoje com um convidado, vocês já estão vendo aí o nosso comentarista, dois convidados, dois grandes amigos. Aqui no Lance Livre a gente valoriza histórias, e estamos chegando com o Lance Livre Online. Está aí a vinhetinha do nosso programa. Para começar para interagir. A partir de agora, você pode participar com a gente. Estamos no Facebook. E depois o programa vai para o YouTube também. Pisando no ar hoje com o convidado, vocês já estão. Isso aqui no Lance Livre a gente valoriza. O Lance Livre é o programa do Riba. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Está dando um delay aqui, de transmissão. A internet está todo mundo em casa. Imagina hoje, feriado, dia 2 de novembro, né? Então deixa eu só baixar direitinho para não ter problema. Mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O Lance Livre que tem o oferecimento dos nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Mais uma vez, obrigado ao CIOT, que é o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, na Avenida Antônio Segre, bem pertinho ali do Cezão, a equipe do médico Dr. João Luiz. Aliás, na semana que vem teremos 3 médicos, além do nosso comentarista. Teremos 3 médicos e o esporte, esse é o tema. Médicos e o esporte. Dr. João Luiz, Dr. Carlos Damasceno e Dr. Guilhermo. Fantástico, semana que vem, dia 9. Muito obrigado a Del Prigo Carnes e Peixes, Del Prigo para o seu churrasco e os cortes para o seu dia a dia. A Del Prigo fornece carnes para os principais restaurantes e churrascarias de Jundiaí e região. E também para as boutiques de carne. Del Prigo no box 110 com novas instalações em breve. Família Del Prigo vem com novidades aí, ampliando o seu atendimento. Muito obrigado às Lubrificantes, troca de óleo com um atendimento muito diferente das outras, uma atenção especial, que é o dono que está lá, né? Meu amigo Lorival, toda a equipe da Azul Lubrificantes, atenção. E nós vamos sortear um presente especial da Azul no mês de dezembro, uma troca de óleo fantástica lá com a Azul Lubrificantes. Você conhece, fica bem pertinho ali do Paulistão, na rua Carlos Gomes. Eu uso banana.com, no centro de Vinhedo, é tudo original, comics, rock, surf. Alô, Milton, que logo vai lançar o livro do Cláudio Sérgio Sorage, o Pelé do futsal brasileiro. Eu tenho apoio aqui da Arte Brasil. Nosso cenário é produzido pela Arte Brasil. E as canequinhas do Lance Livre, ó, olha só que beleza. Os nossos convidados vão receber na sua casa também uma produção da Arte Brasil. Olha que beleza. Mostra aí, Fabinho. Canequinha do Lance Livre, Arte Brasil. A Arte Brasil que fica no bairro do Engabaú, ali na Madeira Ribeiro, com o Renato e o projeto Metropolitano de Futebol. Projeto novo do projeto Metropolitano, com novidades fantásticas para 2021. O Metropolitano está com a gente. É esse projeto novo, inovador na cidade de Jundiaí. E a partir de hoje, com a gente, eu quero dar boas-vindas a 2 novos parceiros aqui do nosso programa. Muito obrigado a Bela Dona Joias, meu amigo Moacir, o Moa, que jogou futebol aí no Brás, joga no Veteranos do Brás, uma figura maravilhosa, grande Moacir, e a Mônica Cremonese. Sejam bem-vindos. Na semana que vem, começa o Black Friday, vai ter uma promoção toda especial, com um cupom da Bela Dona Joias, porque produz, tem o melhor preço, porque produz, tem o melhor preço. beladonajoias.com.br, espetacular. Vocês estão vendo aqui, ó, o logo da Bela Dona Joias. Vai lá, beladonajoias.com.br. Muito obrigado ao Moa, nos prestigiando. A partir de agora, a Bela Dona Joias está aqui no Lance Livre. É só você acessar. Uma joia eterna, é para sempre. Bela Dona Joias. E também, ainda não está aqui no nosso Break Drop, que está sendo produzido na Arte Brasil, mas a partir de hoje também, acreditando no nosso projeto, a Droga Arens do meu amigo Carlinhos. Obrigado, Edu Fornari, pelo apoio. Tá aí, Droga Arens, é referência, é tradição. Quer mais referência que isso? Em frente à Igreja da Vila Arens. Bem em frente à Igreja da Vila Arens, lá está a Droga Arens, baratão, atendimento personalizado no telefone 4587-5330. Seja bem-vindo, Droga Arens, seja bem-vindo, Bela Dona Joias. E eu quero cumprimentar aqui já os nossos convidados. Antes, do meu lado aqui, ó, Fabinho Rafael, comentarista do Lance Livre. Seja bem-vindo aí, Fabinho. Um brinde aí para você, um tintim para você aí, Fabinho. Aqui, ó. Beleza? Boa noite, Fabinho. Boa noite, Riva. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Beto. Boa noite a quem está nos assistindo. Dá as boas-vindas Bela Dona Joias e a Droga Arens, né? Nossos novos patrocinadores, nossos novos colaboradores, né? E vamos bater um papinho de futebol, né?
falou dos projetos do Metropolitano, né, da atividade desenvolvida pelo Beto, né? E vai ser um papo bem agradável, tenho certeza absoluta. Olha, ele é gestor desse projeto metropolitano, é um visionário, corajoso, tem umas ideias fantásticas, mas antes de apresentá-lo, tem a pergunta do dia aí, hein? Tem a pergunta do dia para a gente interagir. Já está o meu amigo Wilson Gregório lá no México assistindo nosso programa. O Davi Francisco, boa noite, Riva. Lá em Mariporã, tá frio aí? Tá muito frio. O Ademir Mendonça Guilherme, o Herbert Borges, o Ticão. Aliás, Fabinho, vamos alinhar logo uma entrevista, um bate-papo com o Ticão aqui também. Dia 16 já está fechado o programa, já não vamos divulgar também. Mas é o seguinte, a pergunta do dia é: quem é o melhor treinador de futebol, na sua opinião, na atualidade, no futebol brasileiro? Quem é o melhor? Ontem eu fiz uma publicação aqui nas mídias sociais, com uma opinião muito pessoal, e vai ter que se provar sempre, né? Paga caro por isso, mas para mim, Fernando Diniz é um cara diferenciado no futebol brasileiro. Mas já não vamos falar sobre isso aí. Olha o Edu Fornari chegando com a gente. Boa noite, Rio. Bom programa. Pergunta para o Vinícius, o que ele levou a patrocinar os garotos em Jundiaí região? Tem um vizinho aqui, o João Paulo, que joga no metrô. Já nós vamos falar sobre isso aí. Vinícius Pontes, meu grande amigo, parceiro aqui do Lance Livre, visionário, empreendedor, gestor. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Riva. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite a todos. Boa noite ao Fabinho, ao Beto, aos nossos telespectadores aí. É um grande prazer estar aqui e falar um pouquinho de futebol, né? E um pouquinho do Metropolitano também. É show de bola pelo programa, Riva. Parabéns pelo programa, hein? Obrigado você, Vinícius. Olha, meus amigos, ele é um dos grandes caráteres que eu conheço no futebol. Eu conheço esse cara há muito tempo, quando ele jogava no Júnior, do Lousano Paulista. Fez história como zagueiro, joga bola até hoje, é dos bons, hein? Dos bons até hoje. Depois, seguiu a carreira, fez cursos, se atualizou. E pode marcar, gente, pode marcar. Hoje ele é técnico do Metropolitano aqui de Jundiaí, faz parte da comissão técnica, mas pode marcar. Não sei se o Vinícius vai conseguir segurar ele muito tempo, não. Porque é um estudioso. Vai longe, vai longe. Deus não adianta nem atrasa. As coisas acontecem na hora certa. E aqui está um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, Beto Cavalcante. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Informa aqui a produção que o seu cachê já está depositado na poupança aí, fique tranquilo. Obrigado, Beto, seja bem-vindo ao Lance Livre. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Riva, boa noite, Fabinho, boa noite, Vini. É um prazer estar participando com você novamente aí, Riva, no programa. Feliz pelo convite, a gente está sempre à disposição e você é um cara que sempre lembra da gente aí, então a gente está aqui para bater um papo sobre futebol, falar um pouco dos nossos projetos também, tanto o projeto do Metropolitano quanto o meu projeto pessoal. E é isso, é estudar futebol, ver futebol e falar sobre futebol com pessoas que gostam, entendem de futebol. É um papo sempre agradável. É verdade. Você parou de jogar com que ano, Beto? Eu parei em 2011, Juliano. 2011, eu estava indo para 37 anos, já, 36, 37 anos. Meu último clube foi o Jabaquara, né? Que era o projeto do Campos Pelé. Eu tinha jogado 2 anos antes no Votorati, com o Fernando Diniz, fui atleta dele. E aí, posteriormente, encerrei a carreira em 2011. Fiquei uns 2 anos aí meio que afastado do futebol. Depois voltei para o Paulista e comecei a fazer os cursos da CBF. Hoje eu tenho licença B, estou me encaminhando para fazer a Pro. E todo o projeto do Metropolitano, que eu achei bastante interessante quando fez. Legal. Pessoal que participar, nós vamos sortear aqui 2 canecas do Lance Livre, hein? Que vocês vão retirar na Arte Brasil. No final do programa, a gente divulga os vencedores. Cada um recebe uma caneca para tomar sua aguinha, o chá. Ou querosene. Dá para tomar um querosene aí, né, Fabinho? Com certeza, né? É igual o Jô Soares, fica o mistério para saber o que tem aqui dentro, né? É verdade. Olha, quem está com a gente aqui também é o Fernando Souza. Vamos alinhar também, Fabinho, com o Fernando Souza. Vamos passar as agendas aí. O Fernando é técnico de futsal do Corinthians, é lá do Campo Limpo, pessoa maravilhosa. Meu amigo Gilmar Herrera, lá da pizzaria Ramil. Vem para o nosso time também, Gilmar. Grande Gilmar, boa noite, obrigado. E já interagindo com as perguntas, você pode participar com perguntas para os nossos convidados ou simplesmente da nossa enquete. Quem é o melhor treinador na atualidade? Até para a gente entrar em destaque em alguns temas específicos. Só a opinião de vocês, rapidamente, para colaborar com a opinião da galera toda aí. Por exemplo, o Anderson Correia, meu grande amigo de juventude, de infância, o Anderson Correia, melhor técnico para mim é o Sampaoli. Fala, Riva. Obrigado, Anderson.
Meu amigo Júlio Serra, o Julinho, goleiro de futsal aqui em Jundiaí. Boa noite a todos. O Altair Alves, que é meu vizinho aqui no pedaço, hein? O Altair é uma pessoa maravilhosa, né? Grande Altair, palmeirense de 4 costados. Boa noite, Riva. Acho que o Fernando Diniz promete nesse brasileiro. O Anderson mandando um abraço pro Fabinho, meu artilheiro. O Anderson jogou bola pra caramba. Mas eu vou dar esse privilégio para você, Fabinho. Ontem eu publiquei e deixei escancarada a minha opinião. É a minha opinião, cara. Eu acho que o Fernando Diniz é um cara diferenciado do que tem hoje no futebol brasileiro. Quem é o melhor treinador para você, Fabinho? Olha, Riva, aqui tirou aquela polêmica de que o treinador melhor tem que ser estrangeiro, né? Logicamente, tem outras qualidades dos estrangeiros. Eles vêm para o Brasil sem a preocupação de perder o emprego no dia seguinte, é uma coisa bem diferenciada em relação aos treinadores brasileiros. Não tem medo de jogar para frente e perder, porque sabe que no dia seguinte não vão ser mandados embora. Então tem uma certa diferença. O Fernando Diniz acho que faz um bom trabalho. Na partida de ontem, a minha opinião é que se o São Paulo toma o segundo gol de pênalti, o primeiro pênalti foi perdido, o São Paulo ia perder o jogo, ninguém ia estar falando do Diniz hoje. Mas o Ciro faz parte do futebol. Ninguém iria falar, tá falando do Diniz hoje. Então, tipo assim, o Diniz faz um bom trabalho, mas eu acho que, pelo material humano que tem, pela vontade que tem de ganhar, pelos conhecimentos que foram buscar, apesar que todo mundo sabe que eu sou palmeirense, mas eu acho que o melhor técnico hoje no Brasil, com visão de futebol, chama-se Rogério Ceni. Para você, Beto, você citou, e eu sei disso, que eu estava naquela final lá no Estádio Municipal de Votorati. Você definiu o Votorati, que foi campeão em cima do Paulista, da Copa Estado de São Paulo, Copa Paulista, Copa São Paulo, como queiram, né? E era o Fernando Diniz, seu treinador, né, naquele ano. Mas, enfim, quem é o melhor treinador? É muito difícil você falar isso, porque é da sua classe, né? Mas enfim, o que te chama atenção hoje no futebol brasileiro? Eu sou suspeito de falar, porque eu trabalhei com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que ele consegue tirar o melhor do jogador. Para mim, o Diniz tem feito um grande trabalho à frente do São Paulo. É lógico que agora ele está conseguindo encontrar o equilíbrio melhor entre defesa e ataque, que às vezes, pelo estilo de jogo dele, ele costuma jogar muito exposto, está achando esse equilíbrio. Eu acho que a hora que ele conseguir realmente tem tudo aí para terminar o primeiro turno como líder da competição pelos próximos adversários que tem. Concordo com o Fabinho também, acho que o Rogério Ceni tem feito um grande trabalho. O Cuca também, que pegou o Santos agora, tem feito um grande trabalho. Isso prova que nós temos grandes treinadores no Brasil. Eu acho que o treinador estrangeiro, ele é muito bem-vindo, mas, por exemplo, o Domenech tem obrigação de fazer um bom trabalho no Flamengo pelos jogadores que tem. O Sampaoli, pela exigência que fez e pelos atletas que ele tem obrigação de fazer um bom trabalho no Atlético. Agora, o Rogério é um cara que tem tirado muito dos jogadores do Fortaleza, que são jogadores praticamente desconhecidos do grande público. E o Diniz é um cara que tem dado oportunidade para os moleques da base, e ele vai colocar essa molecada para jogar porque está correspondendo. Eu acho que eu ficaria aí com o Diniz e Rogério Ceni nesse momento. Você, Pontes. Vamos lá, eu gosto de um técnico que ele é um pouco polêmico aí, gosto porque ele tem feito um trabalho consistente, que é o Renato Gaúcho. Eu vejo que ele nos últimos 4 anos aí é um cara que teve espaço, que o Beto comentou. Ele, em alguns momentos ele teve um plantel muito bom, em outros não teve. Ele é um treinador brasileiro e ele não tem aquele fantasma nas costas de perder 2 jogos e vai ser demitido. Então prova que se der espaço pro cara, o cara faz. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. Eu gostaria muito de ver ou o Renato Gaúcho ou o Rogério Ceni no São Paulo. Não estou demitindo o Fernando Diniz, não é isso, tá? Eu acho que o Fernando Diniz faz um bom trabalho também, mas para mim está um pouco mais à frente o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho. Gostaria muito de ver um Renato Gaúcho no São Paulo ali, com aquela malandragem dele, malandragem de campo, um cara que foge um pouco do que é moderno, dessas palavras bonitas, a gente chama de buzzwords. Então, gostaria de ver um Renato Gaúcho no São Paulo. São os dois ali que eu olho bastante. Essa é a pergunta do dia que você, o Fabinho, vai falar. Essa é a pergunta do dia que você pode deixar a sua opinião. Por exemplo, o meu amigo Gilmar Herrera, lá da Pizzaria Rami, ele acha que tem que dar um valor todo especial para o Wagner Mancini, mas ele aposta no Fernando Diniz. O Roberto Felpa, Felpa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Fui muito feliz ontem, já no comentário, e confirma aqui hoje, exatamente com o Beto, o raciocínio do Beto. Porque o Diniz falou, você sabe essa saída de bola que tem na área hoje permitido?
precisa sair da grande área, foi o Diniz que inventou não, que inovou, que aplicou isso aí. O Beto pode confirmar isso aí pra gente. Mas o Diniz foi o primeiro a inovar no futebol brasileiro, criou o goleiro linha, Felipe Alves fazer esse trabalho. Eu fiz muitos jogos do Audax, né? Foi a primeira a marcação, a saída de bola, e lançou isso no Paulista e também no Votorati e no Audax. Aí os caras ficam falando de Sampaoli e Jorge Jesus, diz aqui o Roberto Felpa. O Júlio Cabral, grande Júlio Cabral, esse é um cara sensacional também, um dos caras do Nestor. Tem um programa, me confirma o programa da rádio aí, Rádio Esporte Mais, Rádio Esporte Mais. Rádio Esporte Mais, o Júlio Cabral, uma pessoa fantástica, inteligente também. Boa noite, Beto, Vini e Fabinho, valeu, o Júlio Cabral, é um cara de respeito, tem meu respeito também. O Júlio César, o Julinho, o Luxemburgo tinha um timão, mas não fez isso. Aí, Beto, como é que funciona? E eu concordo com você. Você citou o Domenech no Flamengo, tem obrigação, porque tudo que tem. O São Paulo no Atlético, por tudo que tem. Mas o Luxemburgo também não tinha tudo isso aí no Palmeiras? Antes você chamou, Fabinho? O que você queria falar, Fabinho? Não, era só para agregar do que o Vinícius falou, falando do Rogério e do Renato Gaúcho, que eu acho que eles têm uma vantagem grande também, por terem sido ídolos nos clubes, né, primeiro de tudo, ter um respeito nacional, né, todo mundo sabe quem são esses dois grandes jogadores, né, e terem aquele papo do goleiro, né, saber dentro do campo, a hora que ele vai ter que pegar o cara pelo pé, que puxar pela orelha, né, que nem o Renato, o Vinícius falou, tinha um grande elenco, e também recuperou muito jogador, né, que os outros times, não serve mais, chegava na mão dele com papo, com qualidade, com competência, ele colocou o pessoal para jogar. Então, a vantagem desses dois que o Vinícius citou, eu acho que é importante isso também, porque eles estavam lá dentro das quatro linhas, né? É o caso do Beto, né? O Beto deve ter muito mais facilidade que aquele cara que fez só o curso de treinador, que fez uma faculdade de educação física e virou um treinador, né? O boleiro, né? Na linguagem do boleiro, né, Beto? É mais fácil você lidar com o jogador, você sabe o que ele... você sabe a manha de como falar com o jogador, né? Com certeza, né? Tem alguns jogadores que dá sim um pouco de trabalho, né? E a gente que viveu dentro do vestiário praticamente por 20 anos, a gente conhece algumas coisas. Isso também, por si só, não nos credencia a ser treinadores, que vamos ser bons treinadores, precisamos sim nos prepararmos, né? E eu acho que, assim, a questão do Luxemburgo, eu acho que o Palmeiras começou a se encontrar agora também, e nós estamos falando de dois últimos resultados aí, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver se esse encaixe do Palmeiras vai acontecer, com a chegada agora também de um novo treinador, que parece ser também um bom treinador, que trabalhou no Braga e no PAOK, né? Então a gente tem que esperar para saber se realmente o Palmeiras, apesar de que eu vejo o Palmeiras melhor quando se usa os jogadores da casa, do que aqueles jogadores que foram contratados por cifras absurdas e que de repente não encaixou num primeiro momento. E talvez se o Palmeiras tivesse com um treinador estrangeiro no lugar do Luxemburgo, o pessoal tinha dado um pouco mais de tempo para esse treinador, assim como não deu para o Luxemburgo, porque ou bem ou mal, até um certo momento o Palmeiras tinha perdido 2 jogos somente, depois teve uma sequência ali, oscilou, teve uma sequência de resultados não tão bom, e não houve essa paciência. Por quê? Porque a torcida começa a cobrar via rede social e a diretoria despreparada não tem peito para bancar. Então, assim, eu acho que a diretoria ela tem que saber o tipo de perfil que ela quer, de treinador para o seu clube, e acreditar naquele projeto que vai ser passado. Não adianta... o treinador também tem que saber a filosofia de jogo. Não adianta o treinador chegar no Santos e querer botar o Santos para jogar com 2 baixas, 2 caras na frente, que vai sofrer. O Santos é um time que joga para frente, o Flamengo é um time que joga para frente, o Corinthians, a torcida já tem um pouco mais de paciência e consegue aceitar que jogue sofrendo um pouco mais ali com as linhas baixas. Então é isso. Eu acho que se fosse um estrangeiro no lugar do Luxemburgo, teria tido sim um pouco mais de paciência com ele, que eu acho que da mesma forma que o Palmeiras está se encontrando agora, iria se encontrar com o Luxemburgo também, com certeza. Olha, valendo 2 canecas aqui do Lance Livre. Nós vamos sortear 2 amigos aqui que estão participando hoje ao meu lado, o comentarista Fabinho Rafael, com o Vinícius Pontes, que é gestor do projeto Metropolitano. Vamos falar um pouquinho mais do Metropolitano daqui a pouquinho. E o Beto Cavalcante, meu amigo, ex-jogador, zagueiro campeoníssimo,
trabalhou com o Fernando Diniz e é um treinador que está estudando aí para o mercado. A partir de hoje, com a gente aqui no Lance Livre, no programa do Riva, estamos recebendo a Droga Ares, meu amigo Carlinhos, bem em frente à igreja da Vila Ares. Droga Ares, baratão, medicamentos. E eu queria agradecer mais uma vez, você pode fazer parte do nosso time aqui também, vem aqui para o time do Lance Livre, do programa do Riva. Muito obrigado mais uma vez ao Moacir e à Bela Dona Joias. Bela Dona Joias, você acessa beladonajoias.com.br e na semana que vem terá uma promoção especial aqui. Eu vou divulgar no Black Friday, vai ter o cupom do Lance Livre e da Bela Dona Joias. O Júlio Cabral, inclusive, disse aqui, Beto, apesar de parecer uma joia, não é queimar uma etapa, colocar um garoto de 15 anos no profissional, o que o Santos está fazendo? Talvez seja, né, Viva? Mas, assim, a necessidade do Santos. O Santos não pode contratar. Está com problema na FIFA. Eles entendem, agora, a diretoria, treinador, torcedor, tem que entender que estamos falando de um garoto de 15 anos, com potencial, que ele vai oscilar, vai fazer grandes lances dentro do jogo, vai fazer grande jogo, e no outro jogo não vai render nada. Então, assim, se a diretoria entender que o treinador que está à frente, eu acho que o Cuca entende sobre isso, de que esse jogador vai oscilar, eu vejo sim, lógico que você pode queimar uma etapa, porém o Santos tem histórico aí de produzir grandes jogadores com pouca idade, né? Mas aí também, né, o Fabinho, prepara uma pergunta aí, mas aí, o Vinícius, é questão de gestão também, né? É questão do dirigente, que foi citado aqui alguns temas interessantes, essa, por exemplo, do Santos pular etapas, muito bem colocado pelo Júlio Cabral, e outras situações, é muito da questão relacionar razão com emoção do dirigente. Não dá muito certo essa coisa de torcedor ser dirigente, né? Ô, Riva, o que eu vejo é que alguns clubes, eles fazem apostas nos meninos da base, 15, 16, 17, 18 anos profissional, principalmente nos clubes médios, como moeda de venda, tá? Não é que ele está interessado no jogador, ele começa a dar visibilidade para esse jogador começa a rodar durante 1, 2 anos, começa a fazer boas partidas, o time começa a jogar para ele, não que joga para ele, mas tem um entrosamento com ele, e esse menino é vendido daqui a pouco por milhões. Então, assim, tem dois casos. O caso que o Beto comentou, que é uma necessidade, o Beto é treinador do Santos, olha para o banco, não tem plantel. Ele começa por 20, começa a baixar para 17, né, Beto? Você vai começar a baixar até você achar alguém que você tem interesse ali para fazer parte. Nessa essência, eu acho legal que você está tendo uma oportunidade, dando uma oportunidade para o moleque, e você também vai ter uma paciência maior, não vai queimar logo de cara. Só que tem esse outro cenário, que é o que está acontecendo muito mais, de colocar jogador na vitrine cada vez mais novo, justamente para rodar e vender rápido. O que acaba acontecendo. Tem muitos casos aí, né? Então, vai do clube. O que o clube precisa? Precisa revelar jogador, falando como dirigente. Eu preciso de dinheiro dentro do caixa ou preciso de novos talentos? Eu consigo esperar 5 anos esse menino de 17 anos estourar ou vou ter que vender ele rápido? Vai muito do mediatismo do clube. Precisa de dinheiro. Os clubes hoje estão do jeito que estão porque não há responsabilidade fiscal em cima desses caras. O cara faz, e não tem uma consequência. Então, cada vez mais está tendo esse subterfúgio de pegar o moleque, jogar para cima e vender, entendeu? E olha, eu quero marcar uma live, um programa aqui com o Júlio Cabral, que é a Rádio Esporte Mais também, uma pessoa muito inteligente. Logo, logo, Júlio, quero alinhar a sua agenda aqui no nosso programa, porque foi muito feliz. É que o veterano Gabigol completou 24 anos e agora é que está começando a ficar bom. Pularam várias etapas, principalmente a questão emocional. É isso mesmo. Ô Fabinho, olha aqui, faz sua pergunta aí. Nós já estamos com audiência internacional, né? Eu estou agendando com o Brolo, que está sempre nos assistindo lá no Japão, e que agora é 6 horas da manhã lá no Japão, né? O pessoal acorda às 4 horas para fazer caminhada e tudo mais, né? Mas, além do Wilson no México, sabe quem está assistindo a gente? Não sei se você conheceu, Fabinho, o Tomeslau, o professor Tomeslau. Tomeslau morou em Jundiaí, e hoje é técnico da seleção da Bolívia de futsal. Está lá na Bolívia, nos acompanhando. Nós vamos agendar, talvez dia 23 agora, no meu Tomeslau. Ele divulgou várias fotos aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar. Vai ser feito uma matéria no blog. Eu não o conheci, mas eu morei na Bolívia há 8 meses. Então, eu conheço bem a Bolívia. Verdade? Verdade. A trabalho, eu fiquei lá 8 meses. A sede era La Paz, mas eu conheço a Bolívia toda a trabalho. E tá com timaço de futsal, rapaz. A Bolívia... Eu cheguei até... Eu cheguei até a disputar um campeonato do comércio para Andrade e Gutierrez, e nós ficamos campeões do comércio lá. Tinham 3 brasileiros e 6 bolivianos. Ficamos campeões do comércio lá, mas naquela época, isso foi em 88, 89,
conhecimento do boliviano era muito fraco, muito fraco. Está evoluindo, engraçado, né? O futsal, esse é um dos temas que a gente vem batendo em todos os programas. Alô, Newton Cifuentes Romão, o Ramon, que é o presidente da Federação Paulista de Futsal, esse é uma tecla que a gente bate, né? A América do Sul todo mundo pratica, mas a América do Sul é conhecido o primo pobre do mundo, né? Se o futsal tivesse sido criado nos Estados Unidos, já tinha virado esporte olímpico, né? Vai ser realmente uma briga terrível, a FIFA breca. Aliás, por falar nisso, na próxima quinta-feira, coloque na sua agenda aí, gente. Os nossos convidados, eu peço que prestigiem também. Estreia o Conversa Oficial. É o programa oficial do Futsal Paulista, uma realização da Federação Paulista de Futsal, lá com o Ramon, o rapaziada do Departamento de Comunicação, quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube oficial da Federação Paulista. Parece que nesta quinta-feira também vai ser transmitido pelo Facebook. O Júlio Cabral fez a pergunta, o Rogério Félix da Silva, boa noite. O Ricardo Silva está lá no Jundiaí Mirim, o Matheus, que é irmão do professor Maurício, que logo vai estar participando da nossa resenha aqui também. Você participa aí com os nossos convidados. O Fabinho vai perguntar para o Roberto, valendo 2 canecas aí do lance livre. Hoje com Belladonna, com Ciotti, Centro Integrado de Ortopedia, cirurgia de joelho.com.br, Del Frigo Carnes e Peixes, Azul Lubrificantes, eu uso banana.com, e com o nosso time a partir de hoje, Droga Ares em Jundiaí, beladonajoias.com.br e com o apoio de Arte Brasil, Projeto Metropolitano. Ô, Fabinho, você ganha muito. Pergunta aí, vamos trabalhar, rapaz. Então, tá bom. Beto, eu queria que você desse uma pincelada rapidamente. Quais foram os treinadores com quem você trabalhou, né? Quando você foi atleta, né? E se você fez um apanhado geral desses treinadores para você desenvolver a sua carreira, ou se você espelhou especificamente no Fernando Diniz, por tudo que você falou das qualidades do Fernando? Boa. Então, Fabinho, a gente puxa um pouco de cada treinador, né? É lógico que a gente vai criar o nosso método de trabalho, a forma de trabalhar, mas eu tive, assim, grandes treinadores, por exemplo, um cara que assim, não é muito falado, mas eu admiro muito, que é o Roberval Davino, que é um cara que o Riva conhece, trabalhou aqui no Paulista de Jundiaí. Hoje se fala muito de pequenos jogos para se fazer trabalho, ele já fazia isso lá atrás. Eu tive o Giba, tive Adilson Batista, Lula Pereira, Fernando Diniz, como você colocou, dentre outros aí. Então, o que a gente faz é assim, tive bons treinadores, grandes treinadores, tive treinadores ruins, como toda profissão tem, e aí você faz um apanhado daquilo que te interessa, absorve, tenta ver para melhorar hoje, e aquilo que não te interessa, você tira como aprendizado também, para você não repetir, porque eu fui atleta e às vezes tem algumas coisas que eu não concordava e, assim, respeitava, porque existe uma hierarquia, mas não concordava e eu não uso hoje. Mas respeitava porque essa hierarquia tem que existir. Isso não me impedia também de determinados momentos contestar aquilo que eu achava correto, porque o treinador ele é assim, Fabi, se você tem uma determinação para algum atleta que ele faça dentro do campo, se ele muda alguma coisa e dá certo, opa, parabéns, foi criativo, legal. Se ele muda e dá errado, se ele muda e dá errado, ele vai ser cobrado pelo treinador porque ele não fez como tinha que ser feito. Então, é lógico que o treinador tem que achar esse equilíbrio de dentro da sua plataforma de jogo, do seu modelo de jogo, deixar que o jogador tenha liberdade para resolver algumas situações que se apresentem diferente no jogo. Porque você monta uma estratégia, lógico, para determinado jogo, e só que você não combina essa estratégia com o seu adversário. De repente vem uma surpresa de lá para cá, e o jogador dentro do campo sente. E o treinador tem que ser humilde para saber que o jogador chegar para você, às vezes, na beira do campo, fala, pô, Beto, se a gente fizer um pouquinho assim, vai ser melhor do que a gente está fazendo, porque a gente não está conseguindo encaixar. Beleza, vamos fazer, vamos tentar assim, então. Então, eu acho que tem que ter, sim, esse equilíbrio. É lógico, sem que o treinador perca o comando. É lógico que ele tem que ouvir todo mundo e a decisão final é sempre do treinador. Ô, Fabinho, coloca essa pergunta do Edu Fornari na manga aí para a gente fazer até o final da live. Só para acrescentar uma coisinha do Beto, né? Você fez uma pergunta semana passada para o Alberto, e o Alberto ficou meio que em cima do muro. E o Beto, como foi atleta e hoje ele é treinador, né, Beto? Aquela história: jogador derruba técnico? Eu nunca presenciei, tá? Eu nunca presenciei isso. Mas eu acredito que em alguns casos, sim. Porque como eu costumo dizer que se o treinador não está agradando, diretamente ele não derruba. Mas, por exemplo,
A gente tem um exemplo clássico, claro, aí, que foi a contratação do Diniz para São Paulo. O Mancini estava palavrado, que ia comandar a equipe, e um grupo de jogadores acharam que se sentiriam melhor com o Fernando Diniz. Entendeu? Então, o cara foi lá, opinou, e a diretoria acatou. Aí entra no que eu te falei na pergunta anterior. Se a diretoria tivesse um projeto, soubesse o profissional que queria, soubesse a forma, como São Paulo queria jogar, então, beleza, vocês querem o Fernando Diniz, mas o nosso projeto hoje está encaixado com o Wagner Mancini. Então, assim, agora, dentro do campo, eu nunca presenciei um que fala, pô, vamos dar uma segurada aí, porque esse cara aí tá chato pra caramba. Existe comentário, pô, esse treino de novo, esse treino aí não tá ajudando em nada. Sempre tem. E isso pode estar acontecendo comigo, eu não sei também. Pô, lá vem esse treinador de novo. Porque, assim, jogador nenhum hoje mudou muito. Mas antigamente, quando se ia fazer um trabalho tático, cara, o apelido do tático já era chato. Porque o tático você repete jogada o tempo todo, que é o que o Jorge Jesus trabalha muito. Repete jogada o tempo todo. Para a hora que acontecer no jogo, fica automático. Só que os jogadores brasileiros têm uma aceitação maior quando isso vem de um técnico estrangeiro. E na maioria das vezes ele aceita mais fácil. Por quê? Porque o cara vem de fora, é estrangeiro. Então, às vezes você vai falar, não, vamos repetir essa jogada. E repete uma, repete duas, repete três. Se você não cobrar o jogador, a terceira ele já está fazendo de qualquer jeito. Certo? Então, aqui no Brasil, pode falar, Rico. Não, pode concluir, por favor. Aqui no Brasil, por exemplo, o Guardiola trabalha muito com os rondon e o jogo posicional. O que aqui no Brasil era rodinha de bobo, que virou o rondon, por quê? Porque é um treino. Lá os caras encaram como um treino. Aqui era uma brincadeira, que é uma coisa que era uma brincadeira, né? Que era uma coisa que era natural do futebol brasileiro, uma rodinha de bobinho, que a gente chama aqui. Hoje não, hoje ela faz parte do treinamento. A primeira parte, a maioria dos treinadores usam os rondon, aí de várias formas, 5 contra 2, 4 contra 2, 3 contra 1. Aí você cria dentro do seu modelo de jogo. Mas isso a gente fazia aqui, só que a gente não levava tão a sério. A rodinha de bobo aqui era para quê? Era para dar uma caneta, era para brincar, era para contar até 20 e zoar o cara que está na roda, você entendeu? Então, essas coisas acontecem muito. E lá não, lá eles já usavam os rondon como parte do treinamento que iria se encaixar no modelo de jogo deles. É verdade. Coloca sua colher na panela sobre o tema aí, Vinícius. Eu vou falar do mundo corporativo de onde eu venho, fazer um paralelo, tá? Durante muito tempo, aí eu fui gerente, diretor de grandes operações, e jogador derruba técnico dentro de uma corporação, tá? De uma empresa de capital fechado, capital aberto, tá? Se eu não tiver o time comigo ali, esse time derruba, e eu já vi derrubando gerentes do meu time, tá? Então já vi acontecendo isso. Quando eu faço um paralelo para o futebol, porque eu não estou dentro do futebol, como o Beto, que vivenciou isso daí, vestiário e tudo mais, mas de longe eu percebo que tem sim jogador que derruba técnico, faz de tudo para derrubar técnico, sim, que acaba acontecendo. A gente teve um caso recente aqui do Thiago Neves, né? No Cruzeiro, com o Rogério Ceni, foi clássico aquilo ali para mim. Dentro do próprio São Paulo, alguns jogadores já derrubaram o técnico do São Paulo também. Lógico, eu estou falando sem propriedade, olhando de fora, com uma visão de torcedor, mas eu acredito sim que acontece isso. É relacionamento humano, né, Riva? Jogador derruba técnico derruba dirigente, torcedor derruba dirigente também. É uma série de peças desse quebra-cabeça que, se não andar direito, um pode fazer alguma coisa para derrubar o outro. Lógico, não deveria ter isso. Você deveria ser profissional ao máximo do que acontece, que as coisas andam. Vou dar um exemplo claro aqui. O Beto está indo para o 4º ano conosco. O Beto começou em 2018, 2019, 2020, nós vamos entrar na temporada 2021. Né? O Beto, ele já teve tratativa com molecada. Quando eu falo moleque de 17 anos, já é homem, né? Vamos ser bem sinceros. Com moleques que se eu entrasse na pilha, ou eu, o Júlio, o pessoal do staff, o diretor entrasse na pilha, tinha derrubado o Beto. Por quê? Porque você vê que o moleque não tem um compromisso, ele não quer seguir o padrão, não quer seguir a linha. Aí ele começa a fazer aquele fusquinha, começa a fazer firula, começa a dar desculpa. E assim, peraí, eu tô olhando ali dentro de casa, eu tô vendo o que acontece. Então, assim, derruba assim, não é, Beto? Tem muito caso disso, pelo menos essa molecada aí que não quer treinar, né, Beto?
Aliás, deixa eu falar, só para completar aqui, no meio do jornalista, tem jornalista que derruba jornalista também, e tem muita Ah, falta de ética. Existem os bons e os maus em todas as profissões. No jornalismo, na engenharia, no treinamento do profissional de futebol, na gestão esportiva e empresarial, e isso é geral. Aí, só rapidamente, gente, a pergunta é essa, para você que nos assiste aí em casa. Quem é o melhor? Pergunta para o Beto, para o Vinícius, o nosso comentarista Fabinho, que vem com mais uma pergunta agora. Quem é o melhor treinador na atualidade do futebol brasileiro? Já já vou falar sobre o Metropolitano também. Obrigado a Manuela Rossini, que está nos assistindo. E você vai concorrer a 2 canecas aqui do Lance Livre. Você citou o Roberval Davino, Roberto? O Roberval, além de ser um cara ético e honesto, foi um dos únicos treinadores que não repetia treino durante a semana. Ele fazia um treino por dia, por atividade, não é, Beto? Justamente. O Berval era um cara que, assim, eu tenho muita coisa do que ele fazia, de trabalhos, assim, lógico que não são os mesmos treinamentos, mas, assim, muita coisa que serviu como referência. Sei também que ele é uma das referências do Fernando Diniz. Apesar de ter tido pouca oportunidade, era um cara que não permitia e não permite interferência no trabalho dele. Talvez por isso não tenha chegado a uma equipe grande. Então é um cara que, assim, eu admiro muito, tenho como referência, ele tem todo o meu respeito. Fui atleta dele, depois tive a oportunidade de ser auxiliar dele aqui no Paulista, assim, e é isso que você falou. Ele chegava em 96 e montava o treinamento, aí a gente achava que já tinha feito aquele treinamento, só que ele já tinha visto o jogo do adversário, estava montando o treinamento em função do adversário que a gente ia jogar no próximo jogo. Então isso acontecia bastante, várias vezes, acabava que não se repetia treino durante a semana. Olha aqui, ó, o Leonardo Chiesa, o Godet está fazendo um ótimo trabalho. O elenco do Inter é limitado, o Godet. Tem outros times com mais opções. O Wilson, que está lá no México nos assistindo. Aliás, o Wilson, por favor, me confirma o fuso horário, que horas são aí agora? Que cidade você está? Está na cidade do México? Qual cidade aí no México? Apimentado, México. Por favor, me informe o horário aí, nesse momento nos assistindo. Fui técnico do São João, no Infanto Juvenil. A base do time era formada pelo professor Brolo, que foi para o Japão e eu assumi. Fui campeão no ano seguinte. Em minhas preleções sempre dizia, técnico não ganha jogo, mas perde. É verdade. Vai lá, Fabinho! Não, aproveitando pegar o gancho da pergunta do Fornari, né, para o Vinícius, para ele explicar aqui para o povo que não conhece ainda o Metropolitano, né, como que o Metropolitano surgiu em Jundiaí? vamos lá. Tem dois motes ali. O mote do pai e o mote de business, negócios, né? Então, eu como um pai que gosta de futebol, tenho filhos que jogam bola, meu filho deu uma rodada também e foi jogar em alguns lugares e acabou não tendo espaço no próprio Paulista aqui em Jundiaí, né? Então a ideia era de quê? De juntar a vontade dele jogar a bola em algum lugar, de ele poder fazer parte de um grupo e de montar um projeto de um clube empresa. Então qual que é o objetivo do Metropolitano? O Metropolitano é um clube empresa, é um clube que ele não tem, até as pessoas perguntam, quem que é o conselho? Não tem conselho. É um clube empresa, é um clube limitada, eu sou um dos sócios, tem uma outra empresa de participação da sociedade, e nosso objetivo qual que é? Formar jogadores e negociar jogadores, colocar nos grandes clubes. Nós temos aí, pelo menos meia dúzia de atletas já passaram por nós, já estão em alguns grandes clubes aí, clubes pelo menos médios, né? Mirassol, Linense, Nacional, FC Scar passaram pela gente aqui. Então o objetivo aqui é pegar essa molecada, formar essa molecada a longo prazo, não a curto prazo. A gente já fala, eu e o Beto falamos muito com relação a isso, sobre a metodologia, não é pegar o moleque, formar esse ano, sair vendendo, não é isso. É a gente ter essa formação a longo prazo, né? E agora nós estamos no processo de filiação da Federação Paulista, quem facilita toda a nossa vida, quem nós vamos jogar com a nossa própria camisa. Então o Metropolitano já teve aprovado a sua documentação, toda a sua parte burocrática para se filiar. Nós estamos finalizando esse trâmite agora, para que a gente possa jogar com as nossas categorias 15, 17 e 20, Federação Paulista. E aí a gente não precisa mandar o menino para fora, a gente pode fazer a vitrine dentro da própria casa e negociar ele depois, entendeu? Vinícius, desculpe interromper, eu dei uma de Datena e de Faustão aqui agora, mas é porque o assunto vai tão rápido que o próprio Edu Fornari perguntou, então você acabou respondendo, vai disputar as categorias menores ano que vem da Federação Paulista, mas
Aliás, aqui, ó. Olha aqui, Fabinho. O Wilson está dizendo aqui, a cidade do México, 3h30, rapaz. 3h30, né? Então são exatamente 9 horas para frente, é isso? Não, É ele isso está mesmo. 3 para trás, possivelmente. 15h30, 3 horas. Possivelmente ele está aqui 3 para trás. 15h30. Valeu, Wilson. Você pode participar com a gente? Que bairro de Jundiaí? Que cidade você está do Brasilzão? Qual lugar do mundo? Qual planeta? Faça suas perguntas. Quem é o melhor técnico? Aliás, um dos temas que eu vou deixar agora aqui para o Beto responder isso para mim. Você é a favor da participação de técnicos estrangeiros no Brasil? Você acha que todo mundo tem a ganhar com isso? Aqui o Júlio Cabral, gosto muito do Odair Hellmann, principalmente por fazer um trabalho muito moderno com aquela média, né? É isso. Mas, enfim, em relação a treinador do exterior, temos muito que aprender com eles ou não é bem assim, hein, Beto Cavalcante? Horrível, eu acho que toda troca de experiência é uma via de mão dupla. Temos nós temos trocas de ideias. Nós temos, sim, algumas coisas que aprender com eles e eles também têm muitas coisas que têm que aprender com a gente. Eu acho que é válido a vinda, esse intercâmbio ele é interessante, mas também não adianta você achar que qualquer estrangeiro vai chegar aqui e fazer um bom trabalho. Da mesma forma que eu acho que, esquecendo a nacionalidade, eu acho que o treinador tem que ser bom e preparado para exercer a função de treinador, seja ele de qualquer lugar, estrangeiro ou não. É lógico que, pelo trabalho que o Jorge Jesus fez o ano passado no Flamengo, e o São Paulo e no Santos, isso virou uma moda. É isso que eu falo para você. Enquanto os treinadores brasileiros estão fazendo curso, estão se preparando, nossos dirigentes, alguns deles estão ficando para trás. E aí eu vou acompanhar a modinha. Qual que era a moda há pouco tempo atrás? Treinadores muito experientes, com bagagem, com título. Então eu vou contratar, e contratou o Filipão, o Abel, Luxemburgo e todo mundo. A moda depois do trabalho do Jair Ventura no Botafogo, do Carille no Corinthians, foi efetivar os interinos e dar oportunidade para os treinadores jovens. Então é essa moda agora, foi feito. Agora é estrangeiro. Então não tem uma definição dos dirigentes daquilo que eles querem. Entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o perfil. Eu acho que o treinador ele tem que conhecer o histórico da metodologia de trabalho do clube. Isso a gente está fazendo no Metropolitano, a gente está colocando no papel a nossa metodologia. Agora, como aplicar? Cada um vai aplicar do seu jeito, da sua forma de trabalhar, para que o próximo amanhã o Beto Cavalcante não está no Metropolitano, para que chegue outro treinador, o Vinícius fala, esse é o nosso estatuto, esse é o nosso modelo de jogo. E aí o cara vai ver e vai aplicar da forma dele, mas a gente tem uma forma de jogar respeitando as nossas características. Então eu acho que é isso que tem que ser feito. E assim, eu acho que a vinda dos treinadores estrangeiros para cá, ela é interessante, assim como há muito tempo atrás, Paulo Autuori, Abel Braga, Bonamigo, esses treinadores fizeram um grande sucesso em Portugal. O Filipão, há pouco tempo atrás, na seleção portuguesa. Então, acho que esse intercâmbio é válido, mas a gente também não adianta rotular que o treinador brasileiro está ultrapassado, que isso, que aquilo. Aqui tem grandes profissionais, e aí todo mundo citou vários nomes aí, Fernando Diniz, Rogério, o Hellmann, o próprio Carille, que está trabalhando lá é uma outra forma de jogar, está na Arábia, mas é um vencedor. Então, assim, o futebol ele é tão democrático nesse sentido, o Riva, que cabe todas as variantes de jogo. Então, eu acho que essa troca de ideias com os treinadores estrangeiros, ela é válida, sim, mas também não adianta a gente achar que vai ter qualquer treinador estrangeiro lá e vir e o cara vai fazer sucesso aqui se você não der o tempo devido tanto para o estrangeiro quanto para o brasileiro trabalhar. O Júlio diz aqui, não pode rotular estrangeiro melhor que os brasileiros, é verdade. O Léo volta aqui, o Leonardo, a opinião dele sobre técnicos estrangeiros, sou totalmente a favor. Os técnicos brasileiros são sempre os mesmos e que não costumam trazer nada de novo. É a opinião do Leonardo. O Edu Fornari falou sobre o projeto metropolitano. Parabéns, Vinícius, pela sua ideia e coragem. Gostaria de ver você e sua empresa construir um centro de treinamento de Jundiaí. Esse é um dos temas que nós vamos abordar daqui a pouco. E outra pergunta que eu vou deixar para o Vinícius. Respira aí, Vinícius. Vai responder essa pergunta, não é agora, não. Pode respirar. Você veio para concorrer com o Paulista de Jundiaí? Já você responde sobre isso aí. Nós estamos aqui, ó. Você pode participar e concorrer a 2 canecas aqui do Lance Livre, e respondendo a pergunta, a enquete de quem é o melhor treinador na atualidade do Brasil. Muito obrigado mais uma vez ao Ciote Centro Integrado de Ortopedia, pela dona Joias e Droga Ares, que integra o nosso time a partir de hoje.
Estamos aqui com Banana.com, com Azul Lubrificantes, com Del Prigo Carnes e Peixes no Box 110, ampliando as suas instalações, com apoio de Arte Brasil e Projeto Metropolitano. Você quer falar alguma coisa sobre a questão de técnico estrangeiro, ou, Fabinho? Não, eu acho que nem eu comentei, né? Uma das vantagens do técnico estrangeiro é vir para o Brasil sem ter aquela preocupação que vai ser demitido no dia seguinte. Tem muito técnico no Brasil que joga por resultado, por não perder o emprego, né? Eu vou dar um exemplo agora aqui, ó. Eu estou aqui acompanhando o celular. O Cebolismo, né? O cara que está substituindo o Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras está ganhando o Atlético Mineiro de 3-0. Aí você vai dizer que ele é melhor que o Sampaoli? Não é. Agora, que o time está jogando melhor quando ele assumiu como técnico, é bem diferente isso. O time parece que com o Luxemburgo não desempenhava o futebol. E o Beto, que nem o Beto falou. Eu particularmente achava, e ainda acho, né, que o Luxemburgo foi um dos maiores técnicos que o Brasil teve até hoje. Né? Só que aquela história, jogava com medo que amanhã você mandado embora. Então no Brasil já é poucos, né? Talvez hoje o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni e os estrangeiros que jogam sem aquela preocupação, se eu perder o jogo amanhã, vou ser mandado embora. Então essa é uma grande vantagem deles. Porque o Beto falou bem, o técnico brasileiro também tem conhecimento. Né? O Diniz tentou e está tentando implantar um sistema diferente do jogador do futebol brasileiro se desempenhar. Né? Isso é importante também. Mas a grande maioria joga por resultado. O medo de perder o emprego. Você pega os times aí, considerado menor, Goiás, Ceará, Atlético Goianiense, Curitiba, todo mundo, perdeu duas, é o técnico. É o técnico. Então, essa é a diferença, né? E os estrangeiros não, né? Vem, o Palmeiras contratou esse português, né? Ele nunca dirigiu um time do tamanho do Brasil. Será que a diretoria vai ter paciência em deixar ele trabalhar um certo tempo e mostrar se ele tem capacidade ou não? Agora, como ele é estrangeiro, dificilmente o investimento que foi feito, perdeu 10 jogos, tá fora, né? Então, essa é a grande diferença dos treinadores do Brasil, né? Aliás, o Vinícius vai falar sobre isso aí também. E para você não ser mandado embora, Fabinho, manda um beijo aí para a Mona Lisa Manzato aí, rapaz. Não, viu? Um beijo para a Mona, aí a Manuela Rossini, que também é minha filha, e o Leonardo Chiesa é meu genro. Beleza. Faz, hein? Ela faz. Vai, Vinícius. Audiência, né? Só para comentar o que o Fabinho falou, o Cebola está lá, então o Palmeiras não tinha perspectiva de ter um título, seguindo com o Luxemburgo, veio o Cebola começa a ganhar uma, ganhar outra, aí o Cebola vai, nas 5 rodadas finais, ele não consegue ganhar os 5 jogos, o Palmeiras não é campeão, fica em terceiro lugar. O que acaba acontecendo? Todo mundo vai queimar o Cebola. Esse não era técnico para o Palmeiras, esse cara é muito ruim, não está preparado, aí mandam o cara embora. Aconteceu isso com quem? Márcio Bittencourt, com o Jardim, com o próprio Jair Ventura, com vários técnicos que eram tampões. O cara foi lá, fez um bom trabalho, mas como não conseguiu o título, queima o cara. Aí traz o quê? Aí traz lá um cara ferrado, um cara de nome e tudo mais. Esse cara vai resolver. Então, tem muito disso também, né? Você joga muito nas costas do treinador a responsabilidade, né? É fácil. A corda estourar do lado do treinador, né? É muito fácil isso. É mais fácil trocar um, né, Vini, do que o 20, né? Então, estoura pro mais fraco mesmo, né? Na cozinha, literalmente, se você queimar a cebola, vai dar problema, hein? Não é fácil, não. Ainda na nossa transmissão da live, não dá pra gente transmitir. Já vão inventar o odor, né? Mas acho que a patroa aqui tá fazendo uma cebolada ali fantástica, hein? Sensacional. Já tá definindo o menu de vocês aí? Já vocês vão falar sobre isso aí também. A Marina Patrícia, o Metrô 2021, firmes e fortes, se Deus quiser. Ô Fabinho e Vinícius, peço licença. Para você, Beto, vamos fazer um bate-pronto, um ping-pong, eu e você, para a gente voltar no assunto derradeiro aqui do nosso programa, que é o projeto metropolitano. Pode ser, Beto, um bate-pronto? Vamos lá? Na hora. Vamos lá, então. Melhor técnico, você já falou. Quem foi seu pior técnico que você trabalhou? Aí você... Vai entregar. Eu vou vamos deixar para... Pula. Vamos passar. Pula, Beto. Mas tem mala? Tem. Amigo do futebol. Quem é o seu grande amigo do futebol? Cara, eu recentemente perdi um que era meu grande parceiro, Nenê. Que é um cara... faleceu. Jogou no Guaratinguetá. São Bento, né? Esse cara, São Bento. Era um parceiraço assim.
E eu tenho o Alberto, que é um amigo também, que eu joguei com ele na Penapolense, joguei com ele no futebol mexicano e joguei com ele aqui no Paulista. Um sonho. Um sonho que você tem na carreira. Um sonho, eu acho que ele vai se realizar, é dirigir um clube grande. Um pesadelo que você já teve até agora na vida do futebol, como jogador e como treinador. Cara, como jogador, não foi assim no futebol, mas a notícia que eu tive da perda do meu pai após um treino aqui no Paulista, o Mancini, quando o Mancini era treinador. Essa foi uma coisa assim que me baqueou. E a outra coisa foi um sonho, um pesadelo. Como treinador. Esporte, como treinador. Pesadelo como treinador. Você não queria ter passado? Cara, o que eu não queria ter passado, talvez, foi o que eu passei com alguns diretores do Paulista na época. E não foram leais comigo, como eu fui com eles e concluí. Esse meio é complicado. Olha o Gutão, meu amigo Gutão André, que tem um coração maior que ele. Grande Gutão, obrigado pelo carinho. A Marina Patrícia já citei aqui. Grande Vladimir Félix. Pessoal, até para a gente adiantar aqui, os dois sorteados com as canecas do Lance Livre, atenção, me passa aqui o Matheus. O Gilmar Herrera ganhou uma caneca, e a outra caneca saiu para o Anderson Correia, o irmão do Val, do Nardinho, o Anderson Correia. Meus amigos, vocês podem retirar a partir da manhã, lá na Arte Brasil, que fica no Engo Baú, passou em frente ao bolão da Rodrigo Soares de Oliveira. Como dizia aquele velho chofer, quebra a direita, e já à esquerda já está ali a Arte Brasil com o Renato. Olha, é o seguinte, responde aí, Vinícius, pensou que esqueci, rapaz? Você veio para concorrer com o Paulista? Não vim. Eu sou um torcedor, poucas pessoas sabem, mas eu sou um torcedor do Paulista, assim, acompanhei Paulista eu mudei para Jundiaí em 94, eu acompanhei desde 95. Então, eu namorava com a minha esposa, ainda a gente foi ver jogo fora de Jundiaí, jogos da Libertadores, eu fiz bate e volta para assistir jogos no Paraguai, na Argentina, fui assistir jogos no Rio de Janeiro, e assim, eu acabei me distanciando um pouco por algumas atitudes da própria diretoria em si, com o time e tudo mais, eu acabei me distanciando, perdi o interesse pelo Paulista e segui a vida dele. Então, mas o Paulista tem um espaço reservado no meu coração mesmo, a instituição paulista, um clube centenário, secular, referência da cidade. O metrô não veio para concorrer, ele veio para complementar a cidade. Eu acho que, como Campinas, Jundiaí cabe 2 times profissionais, cabe do Guarani, Ponte, Paulista e Metrô, apesar de nós estamos falando de base somente nesse primeiro momento, mas cabe futuramente ter mais um time profissional, não veio para concorrer. E o Paulista está ali, eu acho que vale a pena no futuro próximo as diretorias estarem integradas, estarem se falando, conversando, falando de como somar forças para ter sinergia na cidade e não criar uma rivalidade como se criou em Campinas, Ponte e Guarani, ou você é um ou você é outro. Se te pegarem de verde na porta do Moisés do Carelli, você apanha. Esse tipo de coisa. Não, acho que tem que complementar, sim, ter uma sinergia e trabalhar muito junto, e cada um tem o seu time de coração. O Jundiaí já tem 2 times, né? Que é o Paulista e o Senhor Grande da capital, né? Já tem isso, já sabe que é dessa maneira. É a mesma coisa, ou torce pro Paulista ou pro Metrô, tem um time da capital, e todo mundo vai ser feliz no final do dia, tá? Não tem essa rivalidade, não, Riva. Fabinho? Não, aproveitando que o Vinícius está comentando sobre isso, né? Divulgar para o pessoal por que o nome Metropolitano, né, Vinícius? A gente já sabe, mas divulga para o pessoal por que o nome Metropolitano e conta para a novidade aí do novo centro de treinamento que vocês estão projetando para poder fazer. Vamos lá. Por que Metropolitano? Quando começou a história do nome do metrô, primeiro nome que na cabeça qual que é? Jundiaí. Primeiro nome. Como você vai pegar toda a cidade, tem o Jundiaí Futebol Clube, Itatiba Futebol Clube, Tupéva Futebol Clube, Faz uma tremenda falta de criatividade quem faz isso. Sempre é isso. E aí, num bate-papo, estava na Liga Jundiaense lá, com o Serginho Aguiar lá, estava lá, a gente estava batendo um papo sobre futebol, eu falei, mas o time vai ser da região, então é uma metrópole, é um time metropolitano. Bateu. Quando eu falei, é um time metropolitano, trouxe a ideia para casa, falei, vai ser metropolitano, que é um time da região. É metropolitano Jundiaí, mas é o time da região para abraçar toda a molecada da nossa região, do nosso conglomerado de Jundiaí, né?
Como eu comentei da história da afiliação, a Federação Paulista, ela soltou uma resolução especial em 2019, que é uma resolução de filiação para licença de base, somente para base, para você poder jogar do 11 ao 20 sem o profissional. E essa resolução, ela tem umas barreiras de entrada que é justamente para impedir empresários e pseudo-empresários entrarem. Então, ele tem algumas exigências. E uma delas é você jogar em um estádio. Jundiaí não tem estádio municipal. Jundiaí possui somente o Jaime Sintra, que é um estádio privado, é do Paulista. Então, não é um estádio municipal. Diante disso, como eu comentei, a nossa filiação foi aprovada, mas nós não temos local de jogo em Jundiaí. Não temos local para jogar. Então, nós temos o mais difícil: a aprovação pela Federação Paulista, o investimento para ser pago dessa filiação, mas não tem jogo, não tem local. Então, nós estamos agora, no exato momento, desenhando a construção, já tem um projeto arquitetônico, para começar em janeiro ou fevereiro do ano que vem, a construção do nosso centro de treinamento, que é um mini estádio com capacidade para 1.500 pessoas, já voltado para quê? Para ter um estádio e um campo de treinamento ao lado. É numa área com 24 mil metros quadrados, aqui na marginal da Várzea, entre Jundiaí e Várzea, na marginal da Várzea, aqui então está bem próximo, que vai ter o que é? A gente colocar isso aqui no ar, começar agora, no início do ano, para ele estar pronto até o meio do ano, para poder jogar o sub-20 da segunda divisão, que começa em agosto. Então, esse é o objetivo. Então, o metrô vai ter uma casa própria, vai ter um centro de treinamento para o ano que vem aí, e justamente para poder desempenhar o seu trabalho e tudo mais, seguir em frente aí com as melhores práticas. Por quê? Só tem um detalhe para finalizar, Riva. O clube que se filia à Federação Paulista agora, ele tem 2 anos para ter o selo de formador. Se ele não tiver o selo de formador de 2 anos, ele perde a licença de base. Ele não pode continuar jogando. Então, você tem a licença de formador, o selo de formador, tem vários requisitos aí também. Então, você vai ter que ter uma casa própria para isso, senão você não consegue ter. Então, é um dos motivos também. Beto, é interessante isso aí, né? Projeto inovador, né? Tá gatinhando, está crescendo, e não tem como agora, tem que entrar na federação, né, Beto? Na verdade, né, Riva, essa é a ideia do Vini, ela vem amadurecendo, ela vem crescendo, a gente não tem pressa. É lógico que a gente queria estar disputando já, mas a gente também não quer disputar por disputar, a gente quer disputar numa condição de igualdade com algumas equipes aí. Então, mesmo que a gente demore um pouquinho mais para chegar, nós precisamos chegar alicerçado, entendeu? Chegar para dali a gente se manter, para não ser só ir lá para dizer que está fazendo e fazer por fazer. Então, assim, com bastante paciência, tranquilidade, a gente vem aí já, estamos entrando no 4º ano. Esse ano foi um ano muito diferente, né, em todos os sentidos, era para a gente estar com esse passo bem adiantado, mas a gente também, que a gente conversa bastante, eu converso com o Vini, a gente não tem aquela pressa, aquela loucura desenfreada de chegar de qualquer jeito. Precisamos chegar alicerçado para fazer um bom trabalho, dar condições de trabalho para quem vier trabalhar com a gente e para a gente, para que a gente possa, assim, cobrar e exigir trabalho de excelência. Pessoal, nós estamos chegando no fim, nós temos uma meta e um respeito profissional aqui, nossa live tem um tempo estipulado de 60 minutos. De vez em quando a gente estoura um pouquinho no tempo, é reta final, eu quero só deixar aqui alguns recados, que o programa está sendo transmitido nos perfis dos nossos convidados também, e depois sobe para o YouTube. Então, você pode depois interagir e responder. Os próprios convidados depois vão responder algumas perguntas que chegarem, algumas que eu não consegui fazer a tempo. Um abraço para o Valdecir Ferrari, para a Raquel Souza, sempre nos prestigiando aqui no programa. O Júlio Cabal, muito obrigado pelo carinho. Já divulguei os desenhadores, o Anderson Correia e o Gilmar Herrera. E quinta-feira agora estreia o Conversa Oficial, programa oficial da Federação Paulista de Futsal, quinta-feira às 20 horas no YouTube. É a estreia do nosso programa, espero que todos possam prestigiar também. E uma última consideração aqui, né, Fabinho? Semana que vem, dia 9, sempre com o meu comentarista ao meu lado, nós teremos aqui o Dr. João Luiz, Dr. Carlos Damasceno, cardiologista, e Dr. Guilherme, que é ortopedista também lá do CIOT, do Cirurgia do Joelho, que vão estar participando com a gente. Dia 16, 2 goleiros na história do futsal de Jundiaí, Vernói e Maçã, eles estarão com a gente. Dia 23, está quase tudo certo. O Pinga Fogo teve um probleminha, na história da bola pesada, um probleminha
a ex-esposa faleceu de Covid, e agora, para estar tudo legal emocionalmente, o Pinga Fogo vai nos dar esse privilégio de participar com a gente. Ok? Muito bom. Ô, Vinícius, obrigado mais uma vez, primeiro pela confiança com o nosso projeto. Aqui não é quantidade, aqui é qualidade, é assunto com pessoas inteligentes. Muito obrigado mais uma vez, Vinícius Pontes. Um grande abraço, sucesso com o metrô. Obrigado, Riva, novamente, por abrir espaço para falar um pouquinho sobre o metrô. É um grande prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho de futebol, de assuntos contemporâneos, compartilhar experiências com vocês e aprender aqui. Muito obrigado, Fabinho. O Beto, novamente, está no dia a dia comigo aqui, lado a lado, ali a gente está trabalhando. E você, que a gente fala bastante nos bastidores aí, você está acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, Beto. Obrigado, Rivelina. Obrigado por prestigiar o programa aqui com o seu apoio fantástico. Não desliga não, Vinícius, não desliga não. Meu amigo Beto Cavalcante, futuro está desenhado. E mais uma vez eu vou falar, Deus não adianta e não atrasa. É na hora certa, você tem tarimba, você tem carisma e, acima de tudo, é honesto. Obrigado pela sua amizade, viu, Beto? Obrigado por participar com a gente aqui, viu, rapaz? Obrigado, Riva. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar participando aí com você. Um abraço, Piquinho, um abraço, Fabinho. Parabéns aí pelo formato do programa aqui. Eu acho que essa forma de levar informação aos cidadãos aqui de Jundiaí é bem interessante e ela é bem honesta, como você colocou aí. E eu fico feliz de ser seu amigo. Cheguei em Jundiaí aqui no final de 95 e você é um cara que, tratando de honestidade, a gente sabe que esse é uma das suas maiores virtudes. Deus te abençoe. Obrigado, Beto. Obrigado. Não desliga também, não. Fabinho, meu velho, fechamos. Como diria aquele velho e contemporâneo narrador e saudoso, fecham-se as cortinas do espetáculo. Valeu, Fabinho. Um abraço, Riva, um abraço, Vinícius, um abraço, Beto. Sucesso, Beto, na carreira de técnico, como foi de jogador. Eu já falei isso para o Vinícius pessoalmente, vou reiterar. Parabéns pela iniciativa, pela coragem de investir no futebol, né, aqui em Jundiaí, para proporcionar para a garotada ter um espaço para desenvolver todo o trabalho, toda a dedicação que ele está mostrando para a garotada mostrar isso também a competência, né, e que ele consiga formar grandes jogadores, né. E só para concluir, o Cebolinha fez o Sampaoli chorar. 3-0, acabou a palestra. Valeu, Fabinho. Mandou bem. Cebola chorou com a cebola. Muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.